Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Desejo a todos uma boa noite, uma boa quinta-feira. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre Get Out, Corra, filme de 2017, dirigido por Jordan Peele. Bom, esse filme aqui ele é muito interessante, com certeza é um dos melhores filmes de terror moderno, né? Ele é como se fosse, ele funciona mais como um thriller psicológico. Bom, ele foi considerado um dos melhores filmes, né, na época que lançou. Inclusive, ele recebeu o Oscar de melhor roteiro original de 2018, né, que foi concedido ao Jordan Peele. Bom, o filme também foi exibido, se não me engano, no Festival de Sundance, tá? Se eu não estiver enganado agora. E o filme repercutiu bastante, não é à toa que ele teve um sucesso estrondoso de bilheteria, visto que essa produção aqui possui cerca de 4 milhões e meio de orçamento, tá? Não teve um orçamento muito grande não, esse filme aqui não, tá? E ainda assim consegue ser genial, visto a forma como a estrutura narrativa do filme ela é bem desenvolvida, tá? Bom, Jordan Peele, o diretor, pensou na ideia e no esboço da história por cerca de 5 anos antes de começar a escrever o roteiro, né? Ele se inspirou em alguns thrillers sociais, como As Esposas de Stepford e O Bebê de Rosemary, né? E ele escreveu o primeiro rascunho do roteiro em 2 meses, inicialmente sem a intenção de dirigi-lo. Bom, daí, em 2013, né, Jordan Peele apresentou a ideia ao produtor Sam McKittrick, que imediatamente se comprometeu com o projeto. Daí o que aconteceu? O filme foi então financiado pela Blumhouse Productions, conhecida por filmes de terror de baixo orçamento, e aí com um orçamento de aproximadamente 4 milhões e meio, né? Esse baixo orçamento permitiu aos produtores assumir riscos criativos maiores com um tema original e ousado. Ou seja, o que tem nesse filme é o que falta no cinema hoje em dia. Filmes que tenham um roteiro estruturado, uma forma de estrutura narrativa em que seja bem desenvolvido à medida em que você entretém o espectador e mantém o espectador preso, conectado à história e ao mesmo tempo aprofundando um personagem específico e fazendo o telespectador sentir empatia pelo personagem específico, sentir toda a agonia. E esse filme aqui, Get Out, ele faz isso muito bem, tá? A trama conta a história de Chris, interpretada por Daniel Kaluuya, um jovem negro que vai conhecer a família branca de sua namorada, Rose, interpretada por Allison Williams, em uma casa de campo, onde ele acaba descobrindo que o comportamento excessivamente acolhedor esconde um segredo perturbador e sinistro, envolvendo a apropriação de corpos de pessoas negras, explorando também temas como racismo e identidade de forma inteligente e assustadora. Bom, o filme em alguns momentos acaba fazendo uma sátira social, né, de uma forma brilhante e inteligente, né, envolvendo a questão do racismo estrutural, né? E isso é discutido a todo momento em algumas partes ali do filme. Bom, o filme aborda esse racismo moderno como uma apropriação cultural e mostra também, por outro lado, os privilégios brancos de forma orgânica e perturbadora, indo além do óbvio que a gente está acostumado a ver e explorando como o preconceito se manifesta de maneiras sutis e aterrorizantes. Por exemplo, mostrando a família como se fosse uma família branca de classe média padrão dos Estados Unidos. E aí, ao mesmo tempo, você tem um contraponto, né, disso, né, dessa percepção boa e amigável e acolhedora que a família demonstra no início ali, quando eles chegam na casa, e ao mesmo tempo o contraponto com, né, a malícia envolvida e todo o esquema esquisito que ronda a casa, né, e o mistério que corre ali por trás de tudo que está acontecendo com o personagem do Chris, né? É muito interessante quando você faz esse tipo de análise. Bom, você também acaba percebendo isso na namorada do Chris, né, que é a personagem da Rose, interpretada pela Allison Williams, né? Você vê que no início ela demonstra ser uma figura acolhedora, né, uma moça amigável pelo rostinho bonito e angelical que ela possui, acaba gerando uma espécie de, assim, como é que eu posso dizer? Acaba tirando totalmente qualquer instinto de desconfiança, percebe? Não tem como você suspeitar em nenhum momento que ela possa estar envolvida em alguma coisa assim maldosa desse nível, né? E aí, à medida que o Chris vai desconfiando, né, que é um ponto chave da trama, a desconfiança do Chris, né, e as expressões faciais que ele faz, né, o personagem, no caso o Daniel Kaluuya, que está interpretando o personagem, você vai percebendo que à medida que ele descobre que existem coisas erradas, né,
por trás da família, que eles têm algo errado ali que ativa nele um instinto de que ele deve sair dali imediatamente, é que a gente também tem esse contraste, esse contraponto com uma figura boa e ao mesmo tempo, né, a trama, conforme vai se desenvolvendo, mostra que ela também faz parte do mal que é apresentado no filme, né, que a namorada dele também está envolvida com os esquemas da família, né, muito sinistro quando você analisa alguns aspectos que o roteiro apresenta. Esse filme é genial, galera. Bom, inclusive uma cena específica do filme onde o amigo do Chris, que eu não me recordo agora o nome do personagem, peço desculpas a vocês por isso, ele relata para a polícia o que está acontecendo, né? Porque ele suspeita que o Chris possa ter sido sequestrado, e aí ele menciona a questão do desaparecimento de uma pessoa negra. Você vê que, tem duas frentes de argumentação. Por exemplo, a primeira é o filme, o diretor ele faz uma crítica, né, ao conceito básico de clichê que a gente vê em filmes de thriller psicológico, tipo assim, envolvendo a questão do desaparecimento de uma pessoa branca, toda a repercussão que tem, e ao mesmo tempo ele mostra o seguinte: a reação dos policiais no filme, eles rindo, né, do amigo do Chris contando a história. Então, mostrando também uma outra frente de argumentação, que é o seguinte: por outro lado, ele também apresenta uma crítica de tipo, o desaparecimento de pessoas brancas tem uma repercussão, enquanto que o desaparecimento de pessoas negras, tipo, desapareceu um negro, é só mais um na lista. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, se você analisar por essas duas frentes de argumentação, você vê que faz sentido, né? Se você analisar por esses dois aspectos que eu acabei de mencionar aqui, né? Bom, nessa cena aqui que a gente vê do filme, né, que vocês estão vendo na tela, onde o personagem Chris chora, começa, né, a derramar as lágrimas enquanto ele está numa espécie de hipnose, né? E aí o filme mostra toda a questão do processo de hipnose que acontece, a agonia, né, tipo assim, da tentativa do Chris de pedir socorro e não tem ninguém ali para ouvir, né? Não tem ninguém ali para prestar algum tipo de ajuda ou coisa do tipo, né? Então você vê como é perturbador, como é angustiante, né, e como é desconfortável essa sensação, né? E o personagem, né, e esses efeitos aqui que o filme vai apresentando mostram isso muito bem, tá? Bom, o filme tem um bom trabalho de montagem e edição, tá? Isso é inegável. E também Toby Oliver, né, que é o diretor de fotografia do filme, né, o responsável pela cinematografia, também faz um ótimo trabalho, tá? Só reforçando, né, a obra-prima que é esse filme aqui, querendo ou não, se consolidou como um clássico do terror moderno e do thriller psicológico, né, desse subgênero. Bom, inclusive tem essa matéria aqui do G1, né, da época, em 2018, dizendo como Corra virou um dos filmes com mais indicações ao Oscar, né? Porque vale lembrar o seguinte: além do filme ter ganhado o Oscar de melhor roteiro original, né, o Daniel Kaluuya, o ator, o protagonista que interpreta o Chris, ele também ganhou alguns prêmios, tá? E outros membros também da equipe ganharam prêmios. O filme ganhou outras premiações também, tá? Vocês podem ver a avaliação dele aí no site, uma avaliação excelente. Só mostra que foi um sucesso, arrecadou 255 milhões, bilheteria mundial do filme. E isso diz muito sobre a qualidade da obra, tá? Pra Get Out, Corra, eu dou nota 8. Bom, é isso, vou fechando a análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, tá? Se você for novo, deixe sua opinião abaixo, o que você pensa, comente abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, fortíssimo abraço. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.